Olá, gente, seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre liberdade sexual. Para você, o que é liberdade sexual? Comenta aí, bota aí nos comentários que eu quero ouvir as opiniões de vocês. Eu não vou julgar quem diz que liberdade sexual é sair com todo mundo aí à torta e à direita porque tem vontade de fazer isso, e a gente não pode julgar quem faz, né? Existem várias questões por trás, né? Eu acho que depende muito com quem a pessoa sai, né? Assim, no sentido de se essa pessoa é comprometida, não é comprometida, né? Enfim. Mas assim, liberdade sexual não é só sair com todo mundo por aí, ou beijando, ou pegando, enfim. Ela tem a ver com escolhas. Eu tenho o direito de dizer que eu quero ou não quero transar com alguém. Isso é liberdade sexual. Liberdade sexual é a gente poder, sim, estar numa festa e ficar com quantas pessoas a gente quiser. Mulheres não serem chamadas de galinhas ou de promíscuas, né, ou indecentes, até porque os homens, quando estão nesse lugar, são os garanhões, são os pegadores. Mas nós podemos fazer isso porque nós somos mulheres livres e mulheres independentes e mulheres que temos o direito de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, contanto que a gente não desrespeite, não ofenda ou não force essa relação no corpo do outro, né? Ou seja, que seja uma coisa consensual. Mas a liberdade sexual, ela tá também nessa questão de poder dizer que quer ou não quer. Poder beijar uma boca agora e ali beijar outra e depois voltar para a primeira boca e não ser julgada por isso, né? De poder ficar com um cara que você achou legal, mas também se achou uma mulher interessante, ficar com aquela mulher e não ser julgada por isso, porque o corpo é seu, a escolha é sua, o desejo é seu e ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu acho que liberdade sexual é se você quiser ter um único parceiro e estar com esse único parceiro pro resto da sua vida, ok também. Liberdade tem a ver com escolha, não necessariamente com quantidade de sexo. Tem a ver com a sua escolha. Se eu quero estar com uma pessoa, eu tenho a liberdade de estar com aquela pessoa de diferentes formas, né? De se reinventar nessa relação. Então, a gente tem que parar de achar que ser livre tem relação com uma coisa indiscriminada ou uma coisa arbitrária. Tá, pode até ter, mas que não é só isso, que não é só essa questão. Mais uma vez eu falo que a gente é múltipla, as pessoas são múltiplas, as relações são múltiplas, e por mais que exista um conceito pré-definido, esse conceito ele acaba a depender a cada história, a cada condição, a cada situação, ele acaba agregando nele outros sentidos e outras formas de realização daquele conceito. Então, esse vídeo hoje é só para a gente falar um pouquinho sobre liberdade sexual, que tem a ver também com não pré-julgamento ou julgamento do ato da outra pessoa. Então, não é só falar de quem comete, né, de quem tem essa liberdade, que pratica essa liberdade, mas também o papel do nosso papel enquanto outra pessoa que está vendo aquele ato e não julgar por isso. Não julgar. Por que a gente julga tanto, né? A gente julga de tudo, a gente faz julgamentos em tudo, mas aí é assunto para outro vídeo. Quer falar alguma coisa, Pete? Eu acho que é isso, é entender que a gente não pode mais julgar as pessoas da forma que a gente acha. A gente entender que é uma pessoa que faz com o corpo que deseja, não importa o que faz. Gente, ela teve um probleminha aqui com o microfone, a gente tirou, mas eu espero que não atrapalhe aí na questão da diferença do áudio, tá bom? Essa questão do julgamento é muito delicada, né? Na verdade, a gente não deve julgar ninguém. As pessoas, elas têm as vidas delas.
elas têm as opções de escolhas do que elas fazem ou deixam de fazer da vida delas. E isso em qualquer área, em qualquer ação. Eu acho que quando o que põe a gente dentro do padrão, né, do que a gente consegue, pode ou não fazer, são aquelas ações pautadas dentro da legalidade. Eu sempre gosto de falar desse tripé, a legalidade, a moral e a ética. É impressionante como as pessoas procuram se atualizar em algumas coisas e não em outras. Mas as coisas precisam se modernizar. Não dá pra gente se comparar a forma de viver da contemporaneidade, não dá para ser comparada à da Idade Média, da Idade Moderna. A gente já está numa outra época, já são outras questões, já são outros comportamentos, já são outras mudanças de atitude. Então, não dá para querer com que o tradicionalismo continue nesse século XXI, assim como era um comportamento do século passado. Então, a gente precisa, de fato, se recolocar no lugar que a gente está hoje, né? Nos momentos que a gente está hoje. É tudo diferente, gente. Não dá para você ter o mesmo comportamento de 20, 30, 40, 20 não, nem tanto, né? Anos 2000, que já pesa, já muda, mas vamos botar aí 60, 70, 80 anos. Então, por favor, a gente fala de modernizar muita coisa, mas isso tem que ser Moana. Isso tem que ser geral, né? Então, a questão da sexualidade também. O que antigamente era tabu, o que antigamente era proibido, hoje não é mais. Hoje é a vida que segue. E que, na verdade, aí é uma outra questão, assim, mas, na verdade, Pete, a gente precisa também entender que muita coisa que foi imposta tem outros interesses por trás. Existe um interesse e, normalmente, é um interesse econômico. Então, a gente tem que ver tudo com muita criticidade, sabe? A gente tem que ler e interpretar a vida e tudo que acontece nela, né? Então, vamos para frente, né? Vamos colocar muito o que está no discurso de positivo, colocar na prática aquilo que é positivo, tá bom? Então, curtam esse vídeo, comentem, eu quero saber a opinião de vocês, nós queremos saber a opinião de vocês. Compartilhem com as pessoas, vamos gerar uma rede bacana aqui de diálogo e que essas ideias, né, elas deixem de ser ideias e se tornem atitudes.